O que Hendrick fez em Lyon já não é mais assunto restrito ao estádio, nem ao vestiário, nem à torcida local. O impacto do brasileiro atravessou fronteiras, chegou aos estúdios de TV e provocou reações de duas lendas do futebol mundial: Thierry Henry e Wayne Rooney. Em apenas 15 minutos contra o Brest, o garoto de 19 anos não só destruiu o jogo, como mudou a forma como a Europa olha para ele. E o mais impressionante, não foi hype, não foi empolgação brasileira, não foi exagero de internet, foi análise técnica, feita por quem entende do jogo. Então eu quero saber de você antes de seguir. Hendrick está apenas vivendo um bom momento, ou estamos diante de um talento que vai sacudir o futebol europeu nos próximos anos? Comenta aí agora! Quando o Lyon fechou o empréstimo de Hendrick junto ao Real Madrid até o fim da temporada, a repercussão inicial foi morna. Havia curiosidade, claro, mas também cautela. Na França, jovens estrangeiros são frequentemente observados com desconfiança antes de serem celebrados. O discurso era simples: vamos ver se ele aguenta fisicamente, se entende o jogo e se consegue competir. O que ninguém esperava é que essa resposta viria em menos tempo do que uma leitura de escalação. Logo na estreia, pela Copa da França contra o Lille, Hendrick marcou o gol da vitória e chamou atenção pela força, agressividade e velocidade com que atacou os zagueiros. Mas o que aconteceu no jogo seguinte, contra o Brest pela Ligue 1, elevou a discussão para outro patamar. Mesmo sem marcar, foi o motor ofensivo da equipe e distribuiu a assistência para Abner Vinícius no lance do gol. A leitura não foi sobre estatística, mas sobre impacto. O Brest recuou linhas, mudou o encaixe defensivo e começou a dobrar marcação em cima dele. Esse é o primeiro sinal no futebol europeu de que o jogador foi detectado pelos adversários, e quando isso acontece tão rápido, não costuma ser por acaso. Thierry Henry não é apenas um ex-jogador que comenta futebol. Na França, ele é referência cultural, técnica e emocional. Quando Henry elogia alguém, ele está emprestando um selo simbólico que poucos recebem. Durante a transmissão, o ex-atacante do Arsenal e da seleção francesa foi direto ao ponto. O que chamou atenção não foi apenas a potência física de Hendrick, mas a tomada de decisão, o componente mais raro na formação de atacantes jovens. No futebol europeu, muitos jogadores chegam com força e velocidade, mas tropeçam justamente na hora de escolher o que fazer com a bola. Hendrick, segundo Henry, parecia já compreender os momentos do jogo. Ele sabia quando acelerar, quando conduzir, quando soltar de primeira e quando atacar espaço. Isso para Henry não é fruto de acaso, mas de leitura. O francês também destacou algo que passa despercebido para quem não observa o contexto: a capacidade de influenciar o comportamento do adversário. Com apenas 15 minutos, o Brest alterou encaixes defensivos, mudou o posicionamento e recuou o bloco para evitar o 1 contra 1 em transição. Henry resumiu a ideia dizendo que a França costuma ser resistente com jovens estrangeiros, especialmente quando chegam com expectativa, mas Hendrick não mostrou medo do palco. Pelo contrário, jogou como se já pertencesse ao ambiente. Do outro lado do Canal da Mancha, Wayne Rooney não mediu palavras ao analisar o impacto do brasileiro. Para o ex-atacante do Manchester United, o ponto mais impressionante foi a dificuldade que Hendrick impôs à defesa adversária em tão pouco tempo. Rooney explicou que existe uma categoria de atacante que não precisa de muitos toques para criar desconforto. Basta ocupar bem os espaços e obrigar a defesa a tomar decisões. Segundo ele, foi exatamente isso que aconteceu contra o Brest. Em 15 minutos, os zagueiros já não sabiam quem encaixar. O volante recuava para fechar linha e o lateral ficava preso, sem poder subir. Rooney destacou também a naturalidade com que Hendrick executou ações complexas: proteção de bola, giro curto, aceleração com mudança de direção e condução agressiva para o corredor central. Para um jogador que chegou há poucos dias, isso foge completamente da curva. O inglês fez questão de lembrar que o brasileiro quase não jogou pelo Real Madrid antes do empréstimo e, portanto, não tinha ritmo competitivo acumulado, o que torna o impacto ainda mais significativo. Para Rooney, essa combinação de força, velocidade e leitura coletiva é rara em jogadores de 19 anos e costuma estar presente em atacantes que evoluem para se tornarem decisivos em cenários de alto nível. Após a estreia com gol na Copa da França, muitos ainda tratavam o impacto de Hendrick como aquele típico primeiro brilho que o futebol adora produzir. A famosa noite em que tudo encaixa e todo mundo sai do estádio comentando o novo talento. Mas, como bem lembrou Thierry Henry, o segundo jogo é sempre o mais difícil. É nele que o adversário já estudou, já tem relatório, já sabe por onde você acelera, por onde você quebra a linha e como reage sob pressão. E mesmo assim, Hendrick voltou a ser protagonista. Contra o Brest, ele não marcou, mas decidiu de outra forma. Deu assistência, mudou a dinâmica ofensiva e obrigou o Lyon a jogar mais rápido e mais vertical. Essa capacidade de influenciar um jogo sem precisar fazer o gol é um marcador importante para atacantes modernos. Para Henry, esse foi o ponto que separou Hendrick do estereótipo do jogador jovem que depende unicamente da finalização.
Rooney foi na mesma linha ao dizer que, quando um atacante consegue decidir mesmo quando não marca, é sinal de que ele entende o jogo para além do próprio ego. Essa leitura é rara e costuma aparecer em jogadores já consolidados ou em talentos muito acima da média. E foi esse cenário que começou a se desenhar. O de um jovem que não apenas entra para fazer número, mas que modifica o comportamento tático do time e do adversário. Algo que costuma definir carreiras em alto nível. Se tem algo que muda a percepção de um talento no futebol europeu, é o tipo de elogio que ele recebe, e principalmente quem está elogiando. Henry e Rooney não falaram como influenciadores tentando viralizar, nem como torcedores empolgados, mas como ex-jogadores que já estiveram nos maiores palcos do mundo e agora analisam o jogo pelo ângulo que só quem jogou consegue enxergar. Henry destacou a tomada de decisão de Hendrick com uma calma quase cirúrgica, algo que foge do padrão de jogadores jovens que costumam forçar jogadas ou acelerar tudo para provar valor. Rooney, por sua vez, foi mais direto. Ele é difícil de marcar. Essa frase, dita por um dos atacantes mais agressivos da Premier League nos anos 2000, tem um peso absurdo. Quando um zagueiro entende que um atacante é talentoso, ele respeita. Quando um atacante entende, ele teme. Para Rooney, o desconforto que Hendrick gerou no Brest é o tipo de sensação que muda a preparação dos adversários no futuro. E isso é muito raro em fase tão inicial de adaptação. Junte a isso o fato de que Hendrick chegou sem ritmo de jogo, após meses sendo pouco utilizado no Real Madrid, e ainda assim entregou impacto, consistência e personalidade. No Lyon, ele não está apenas vencendo duelos táticos, está conquistando algo muito mais difícil: a confiança do ambiente. E sem essa confiança, nenhum talento prospera na Europa. No meio desse furacão de elogios, análises e impacto imediato, surge a pergunta que realmente importa: o que tudo isso representa daqui para frente? Para o Lyon, a resposta é clara: Hendrick virou peça central. Não é mais promessa que entra no fim do jogo, é jogador que define cenário, altera a estrutura tática e modifica o comportamento defensivo dos adversários. Para o Real Madrid, o empréstimo começa a parecer uma decisão estrategicamente perfeita. O clube não apenas preservou um talento que ainda não tinha espaço no elenco, como agora está recebendo de volta um jogador mais maduro, mais físico e com leitura europeia do jogo. E para o contexto continental, a mensagem é inevitável. O futebol europeu está lidando com um atacante que não joga apenas pela força ou pelo drible, mas também pelo entendimento coletivo e pela tomada de decisão, algo extremamente valorizado em ligas de alto nível. Henry disse que a França precisa ficar atenta. Rooney disse que a Europa precisa se preparar. E ambos podem estar certos. Hendrick não está pedindo licença, ele está entrando pela porta da frente. Se em 15 minutos já causou tudo isso, imagine com 30 jogos. A temporada está só começando, e o que vem a seguir pode ser maior do que qualquer previsão inicial. Agora eu quero saber de você. O hype é real ou é cedo demais para colocar o Hendrick nesse patamar? Comenta aqui embaixo. Quero ler sua opinião de verdade, porque essa discussão vai longe. Se curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Aqui a gente não entrega só notícia, a gente entrega contexto, leitura e futebol de verdade. Ela seu chão, craques em ação.